E aí, rapaziada, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Daniel e estou vivendo na zona rural de Portugal há mais ou menos 3 anos. E nesse vídeo eu venho naquele modelo antigo e que eu tanto amo, várias anotações no caderno, papel, caneta e coração, trocando uma ideia super cabeça com vocês, a fim de alertar vocês a respeito se é possível juntar dinheiro vivendo na zona rural aqui em Portugal e quanto a gente gasta por mês, tá? Então eu vou começar listando as nossas contas e o valor que a gente paga e o porquê que a gente paga esse valor. Pode ser? Bom, a primeira conta que a gente paga vivendo aqui na zona rural em Portugal é o financiamento, é o mais importante, né? Sem pagar essa conta, a gente deixa de ter a casa. Então, a gente paga por volta de 90 euros a 120 euros por mês. É um valor bem baixo, se você parar para analisar, mas eu acredito que foi não um achado, mas sim um guardado. Quando a gente estava procurando casa aqui na região, a gente encontrou uma casa bem longe daqui, a gente não gostou tanto da localização, onde de imediato a gente já sentiu que era muito longe e não ia rolar. E aí eu lembro que eu tinha visto uma outra casa aqui na região, contactei logo de imediato ali o outro vendedor e ele disse que estava disponível para poder mostrar a casa naquele mesmo dia. E assim a gente veio, a gente conheceu o espaço e a gente se encantou pelo espaço e fechamos o negócio. Só que quando a gente estava conhecendo aqui o terreno e a ruína, é muito importante eu falar para vocês que não era uma casa, e sim uma ruína. Por isso desse valor de 45 mil euros, que logo de imediato, no momento da visita, o vendedor disse que poderia abaixar 10 mil euros do valor total, tá? Então a gente conseguiu adquirir todo esse espaço aqui na zona rural por 35 mil euros. A gente deu 30% desse valor total de entrada e o banco que aceitou a nossa proposta, ele colocou uma seguinte condição. Ele falou, olha, a gente aceita o perfil de vocês, mas vocês vão ter que financiar por 40 anos essa casa. Tudo bem? Sim ou não? Aí eu fiz um vídeo quando a gente comprou e eu acho que não faz muito tempo esse vídeo, onde eu dei dicas para vocês tomarem cuidado com isso. Eu vou deixar aqui no card para vocês verem, mas toma muito cuidado a respeito do valor de entrada que vocês dão na casa, tá? Então a gente, só um parênteses rápido para poder, eu acho que nenhuma dica é demais, tá, gente? Então toma cuidado com isso, tá? Eu fiz um vídeo alertando vocês, então a gente deu os 30% de entrada, a gente aceitou a proposta do banco e assim essa casa é a nossa casa, tá? E a média, né, que a gente paga é de 90 a 120 euros, então eu vou colocar aqui 105 euros por mês que a gente paga. Por que a média? Porque tem a taxa Euribor. A proposta que chegou pra gente foi uma taxa não, um crédito habitacional variável, tá? Então não era um valor fixo, e sim um valor variável que dependia mediante a taxa Euribor. Então, se você for comprar uma casa aqui na Europa, você tem que se atentar a isso, tá? Então, se você vai... Aqui o nosso, eu lembro que no contrato estava por volta de 120 euros o valor fixo, né, entre aspas, mas estava lá escrito, olha, esse valor vai variar mediante a taxa Euribor. Então, por isso que às vezes, quando a taxa Euribor está baixa, a gente paga por volta de 90 euros, e quando a taxa Euribor sobe, a gente chega no máximo a 120 euros, mas não passa disso, tá? E outros empréstimos a gente não tem. Seja empréstimo para comprar carro, esse carro a gente comprou à vista, graças a Deus, e com mais de 500 mil de quilômetros rodados, a nossa nave espacial, né? Que até então tem atendido super bem e a gente tem vários planos para que esse carro faça mais 500 mil de quilômetros futuramente. E a gente também não tem nenhum outro tipo de empréstimo a respeito de mão de obra. Toda a reforma que a gente fez na casa foi a gente mesmo que fez, a não ser algum serviço pontual que a gente não poderia fazer por não ter certificado e por não poder mesmo executar aquilo. Por exemplo, pegar um fio do poste e levar o fio do poste até a casa. A gente não pode mexer no que é do Estado, né? Então, eu acho que ficou claro esse ponto do financiamento. A gente paga, em média, 105 euros por mês. Bom, vamos lá. Mercado.
a gente está pagando por volta de 300 euros por mês no mercado, e isso com algumas ressalvas, tá? Eu acho muito importante falar para vocês, e eu acho que se você escolher a vida rural, a zona rural para viver, você consegue economizar bastante com o mercado. Porque assim, a gente não tem nenhum tipo de cronograma. Eu acho que independente de zona rural ou cidade, se você tiver uma organização do que você vai comprar ali naquela semana, do que você vai comer, se você pegar um dia e organizar todas as suas refeições, cozinhar e deixar tudo refrigerado, você vai conseguir economizar bastante e assim você evita de comprar aquelas comidas rápidas, sabe? Que muitas vezes a gente não está afim de cozinhar e aí, né, e isso soma-se também ao fato da gente estar reformando a nossa casa, então a gente não tem cabeça para ficar cozinhando e a gente procura comer alguma coisa mais rápida, por isso desse valor que eu considero alto de 300 euros por mês, tá? Então, se a gente tivesse um cronograma de compra, a gente conseguiria economizar mais. Se a gente usufruísse principalmente da vida rural, porque quando você vive numa zona mais afastada dos grandes centros, você tem a possibilidade de ir nas feiras que acontecem no centro da cidade, onde cada produtor local leva o melhor, né, da sua casa, leva ali a sua produção para a feirinha a fim de vender. Então você consegue comprar mel num preço mais baixo, ovo num preço mais baixo, você consegue comprar pão, você consegue comprar legumes, muitas coisas de mercado você consegue economizar bastante nas feirinhas que acontecem nessas zonas rurais e principalmente azeite. Tem um lugar aqui que se a gente parasse um momento dessa loucura que a gente está vivendo de reformar a casa e fôssemos até lá conhecer, a gente poderia levar as nossas azeitonas que a gente tem aqui das oliveiras, né, aqui do nosso terreno, poderia levar lá juntamente com uma garrafa e pagar somente o uso da máquina. Ou seja, tem lugares que fazem a moagem, né, dessas azeitonas e você consegue o seu próprio azeite, pagando super barato. Mas a gente vive na zona rural com uma vida citadina, tá? Então, por isso que eu falo para vocês que a gente poderia ir muito mais além na vida rural e economizar muito mais no mercado. Por exemplo, criar galinha, plantar. A gente tem um terreno bem grande onde a gente não aproveita 100%, justamente porque a gente está reformando a nossa casa. Mas quem sabe futuramente, né? Eu acho que esse valor ele tende a diminuir cada vez mais, esse valor de mercado, beleza? Eletricidade, a gente está gastando por volta de 40 euros a 110 euros. É uma diferença absurda, né? De 40 euros a 110 euros. O que acontece aí, Daniel? Seguinte, no verão a gente gasta menos eletricidade, porque tá quente, então a gente toma aquele banho com o chuveiro desligado, aquele chuveiro saindo aquela água bem gelada. E no inverno a gente tende a tomar menos banho, porém a gente toma aquele banho quentaço, a gente liga o aquecedor e também isso reflete até mesmo na falta da eficiência energética em algo que acontece muito aqui em Portugal, que as casas não são preparadas para o inverno europeu. Então, a gente tem que acabar gastando com aquecedores, tá? E compra lenha, compra aquecedor, porque senão o frio machuca bastante. Aqui por perto nevou, para vocês terem uma ideia. E no lugar que normalmente não neva, tá nevando, tá? Então, é tenso, é bem tenso. Então, por isso que no verão é um preço e no inverno chega a ser praticamente 3 vezes mais do que a gente paga no verão de energia elétrica, né? Lembrando também que a gente está em obra, então a casa ela não tem uma eficiência energética tão boa porque ainda tem algumas entradas de ar na casa que a gente está melhorando cada vez mais, que a gente está diminuindo, né, essas entradas cada vez mais, seja de infiltração, seja de vento, ainda mais que aqui, que a gente mora no topo do morro, praticamente. Então a gente acaba vivendo num lugar mais frio, que venta bastante, então a gente acaba realmente pagando 3 vezes mais do que o valor da eletricidade no verão, tá? Então eu coloquei uma média aqui de 75 euros. E eu lembro que na cidade a gente não pagava
algo muito longe disso não. Eu lembro que quando a gente vivia lá no apartamento, a gente pagava mais ou menos por volta desse valor aqui. O aquecedor, ele puxa bastante energia. Sem aquecedor é bem difícil, viu, gente? Caramba. Próximo gasto que a gente tem, próxima conta, é a água. A gente está gastando por volta de 20 euros com água por mês. Na verdade, é um valor menor que isso, só que eu coloquei 20 euros para facilitar a conta, porque no final eu vou somar tudo e aí a gente vai trocar uma ideia sobre a nossa realidade e, enfim, né, a gente vai talvez abrir aí ou trazer uma luz no fim do túnel para as pessoas que vivem na cidade e estão planejando em viver no campo, tá? A gente gasta por volta de 17, 16 euros com água, mas eu coloquei 20 euros aqui para poder facilitar. Lembrando, estamos em obra, então a gente tende a gastar mais água e a gente não tem esgoto. A gente tem que contratar uma empresa para poder esvaziar a fossa aqui do nosso terreno. Fossa essa que até então a gente não esvaziou, mas a gente soube por moradores locais que a Câmara Municipal presta esse serviço e é bem barato. Então, se você tem esgoto na sua casa, segundo o que eu consultei aqui na região, né, famílias de 2, 3 pessoas, você gasta por volta de 30 euros aí no máximo, tá? Isso vivendo aqui, né, na zona mais rural. Mas assim, você tem gasto, por exemplo, regando as plantas, se você tem horta, você vai gastar água. Então depende muito do agregado familiar e depende muito do que você vai usar a água, para onde você vai usar essa água, né? Então eu coloquei aqui 20 euros, mas eu acho que caberia colocar o valor do esvaziamento da fossa, só que a gente viu que varia muito. Tem que ver o tamanho da fossa, tem que ver quantas vezes a gente vai esvaziar. Eu lembro que o pessoal falava, os moradores aqui da região, que esvaziavam a fossa aqui do nosso terreno uma vez a cada 3 anos. Então, assim, é uma capacidade bem grande de armazenamento ali da nossa fossa. E então eu teria que pegar esse valor e diluir, ou seja, não vai passar aí de 30 euros por mês com água, mas atualmente a gente está gastando por volta de 20 euros, tá? Mas não é uma diferença tão grande se a gente for colocar esse serviço de esvaziar a fossa e tudo mais. Ou até mesmo se fosse esgoto aqui no nosso terreno, tá? Não seria uma diferença discrepante, não. Bom, o próximo gasto que a gente tem é com a internet fixa. A gente vive numa zona rural e a gente tem internet por fibra ótica. Olha isso, olha que sensacional. Eu acredito que essa é uma das maiores vantagens de você viver num país pequeno, porque a gente está a 5 minutos de carro do centro da cidade. E aqui tem cobertura 5G no celular. Então, assim, cara, é um país pequeno, mas tudo concentradinho e você acaba tendo acessos que pessoas citadinas têm, ok? Então a gente tem um plano que a gente paga, na verdade, R$ 28,50 por mês, só que eu coloquei 30 euros para facilitar. E além dessa internet por fibra ótica, a gente também tem direito a um telefone fixo aqui na casa. A gente não tem muito costume de usar telefone, nem o móvel, muito menos o fixo, mas é aquilo, né? Aqui em Portugal muita coisa se resolve no telefone, então talvez seja algo interessante da gente comprar futuramente um telefone fixo. Próximo gasto, internet móvel. Gente, mudei o plano recentemente. Pagávamos 60 euros em 2 chips com internet móvel ilimitada e hoje eu tô pagando 6 euros por cada chip nessa, nessa internet móvel, tá? Cada chip com internet ilimitada, 6 euros cada. E funciona 5G aqui no nosso terreno, tá, gente? Segurança privada, bom, coisas de você trabalhar com a internet, né? De você ter uma vida pública, coisa essa que você talvez não precise, se você não for uma pessoa pública, enfim. Mas a gente gasta por volta de 40 euros com segurança privada aqui no nosso terreno. Não que Portugal não seja seguro. Eu vejo que a segurança, principalmente nas zonas rurais, chega a ser muito maior do que nas grandes cidades, tá? Mas, enfim, é o custo de vocês ter uma vida pública, né? Por exemplo, nos vídeos de reforma, vocês conhecem a nossa casa assim como a gente conhece. Vocês sabem a disposição dos cômodos, vocês sabem o que eu tenho na casa de ferramenta, vocês sabem os acessos aqui do nosso terreno. Então, eu acho que é interessante
a gente ter esse gasto com segurança privada. Não por causa de vocês, mas pelo fato da gente tornar público algo privado, sabe? Algo que normalmente é privado para muitas pessoas, para a gente é público. Então, eu acho que é interessante a gente ter esse cuidado a mais com a gente e com o que a gente tem, tá? Próxima conta, combustível. Afinal, estamos aqui dentro do carro, né? Acabei de chegar aqui, acabei de deixar a Sarinha no trabalho dela e a gente gasta por volta de um tanque a cada 2 meses. Para eu encher um tanque aqui em Portugal, eu gasto por volta aí de 55 euros não, pelo amor de Deus. 110 euros, tá? Ou seja, 55 euros por mês a gente gasta mais ou menos, eu arredondei para 60 euros o valor de combustível no mês, tá? Então, para a gente encher o tanque, a gente gasta por volta de 110 euros, o tanque dura 2 meses no nosso uso, tá? Então, eu coloquei 60 euros aqui para ficar mais fácil a conta, beleza? Atenção, a gente conseguiria economizar ainda mais no combustível se a gente voltasse naquele ponto do mercado e tivesse uma organização maior. Porque a gente é aquela pessoa que chega na cozinha, tá faltando alguma coisa aqui, vamos lá no mercado? Vamos. Chegamos no mercado, compra aquela coisa que estava faltando, aí começa a passear pelas seções do mercado, isso daqui estava faltando também. Isso daqui estava faltando? Acho que tá, vamos pegar. E aí chega aqui, já tinha 1 quilo de arroz, a gente comprou mais outro quilo de arroz. Então assim, no final a gente compra porque falta. E a gente não faz uma compra preventiva, entende? Então a gente acaba gastando um pouco mais do combustível por causa disso, porque às vezes falta coisa do mercado, às vezes falta coisa para poder. Coisa não, né? Material de construção para poder reformar a nossa casa. Então a gente acaba gastando um pouco a mais no combustível por mês. Então por isso do valor de 60 euros por mês no combustível, tá? E também o nosso carro é bem antigo, né? Então eu tenho algumas manutenções aí para fazer nele, que provavelmente vai melhorar bastante a autonomia do carro. Mas enfim, isso aí são coisas futuras e os valores que eu estou dando para vocês são os valores atuais, tá? E também, gente, só um detalhe: o fato da gente estar em reforma, consequentemente, acaba fazendo com que a gente gaste mais combustível, porque muitas vezes a gente não viaja só eu e a Sara, a gente viaja com um monte de saco de argamassa aqui atrás do carro. Então é um peso a mais e peso a mais reflete num consumo de combustível maior. Beleza? Seguro do carro, né? Se você tem um carro aqui em Portugal, você tem que ter seguro. A gente paga R$ 37,50 por mês no seguro veicular, seguro com cobertura mínima obrigatória, tá? Sai por volta de 450 euros por ano. É caro, né? Bom, manutenção do carro. A gente paga por volta de 20 euros por mês. Mas isso é um valor fracionado das coisas que eu faço no carro, principalmente coisas básicas de manutenção. Por exemplo, trocar os filtros, trocar os óleos. Eu troco normalmente 2 vezes por ano, que acaba colocando aí um valor de 20 euros por mês. É um valor bem ok aí para poder, enfim, fazer tudo isso e um pouquinho a mais, né? Que se você pegar o valor 20 euros e multiplicar por 12, pô, é um valor alto, né? Então a gente não gasta tudo isso somente com o óleo e o filtro de óleo e o filtro de ar, essas coisas. A gente gasta também, sei lá, tem que trocar o pneu. Então esse valor já está embutido aqui nesses 20 euros por mês. Beleza? Manutenção básica, tá, gente? O total, vocês estão prontos para saber quanto a gente paga por mês aqui na zona rural, vivendo em Portugal? 699 euros e 50 cêntimos. É um valor bem interessante, tendo em vista que... Vamos arredondar para 700, né? 699 euros e 50 cêntimos é quase 700 euros, correto? Então vamos aumentar mais 50 cêntimos aí nessa conta. Então, 700 euros, se a gente parar para analisar, no contexto atual de Portugal, muitas pessoas estão pagando só na chave, quer ver? Só na chave de casa. Só na chave de casa ela está pagando 700 euros. Então, assim, gente, não romantiza, né? Porque a gente paga pouco, que vocês também vão pagar pouco. E, para concluir, é possível sim. É possível sim você pagar menos na zona rural, mas toma cuidado onde você consegue
onde você vai comprar essa casa. Se for um lugar muito afastado, já não vale a pena, porque você talvez não tenha uma oferta boa de emprego. Analisa o tipo de ganha-pão que você tem, né? Então talvez não faça sentido você viver fora da cidade, porque talvez você fique desempregado e não encontre algo na sua área, ou tenha que trabalhar em outras profissões que paguem até menos. Então assim, gente, espero que esse vídeo tenha sido uma luz no fim do túnel para muitas pessoas que estão vivendo essa realidade tensa aqui de Portugal dos aluguéis altos, né? E espero que seja uma luz no fim do túnel a ponto de motivar vocês a continuarem. Olha, a luz está ali, vai com tudo que uma hora dá certo, assim como deu pra gente, né? Então, se hoje a gente está cada vez mais respirando a respeito de custo de vida, é porque a gente arriscou lá atrás, né? A gente comprou essa ruína e a gente, cada dia que passa, está fazendo acontecer e, graças a Deus, ele vem abençoando bastante nas nossas decisões e a gente está cada vez mais próximo de conseguir realmente juntar dinheiro e de finalizar esse episódio de ter uma casa 100% habitável, né? Ainda falta muita coisa, acabamento, nossa, tem muita coisa para fazer ainda, tem muito gasto por vir, mas olha, eu quero fazer um vídeo que eu acho que vai ser muito legal, do quanto que a gente já gastou reformando a casa, vai ficar muito bacana esse vídeo, e do quanto a gente pretende gastar, tá? E dicas também para vocês economizarem. Pode ser? Vejo vocês num próximo vídeo. Eu acho que não faltou nada, gente. Eu acho que tudo que eu queria falar para vocês eu falei, tá? É isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Quase caiu tudo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.